Capítulo 4. O treinamento. Os dias que se seguiram à conversa no porão marcaram o início de uma nova fase na vida de Christian. A determinação de lutar pela justiça havia se solidificado, e Carlos, verdadeiro em sua promessa, começou a prepará-lo para a jornada árdua que viria pela frente. O treinamento não era o que Christian esperava. Ele havia imaginado socos e chutes em sacos de areia, mas Carlos era metódico, começando pelo básico: disciplina, resistência mental e paciência. No início, parecia mais uma tortura do que uma preparação. Se você quiser vencer, primeiro precisa aprender a controlar sua mente, Carlos dizia repetidamente. Ele insistia em longas sessões de meditação, seguidas de exercícios de resistência física. Christian corria pelos quarteirões, pulava corda e fazia séries intermináveis de abdominais e flexões. Tudo isso era apenas o começo. Depois de semanas de preparação física, Carlos finalmente o levou ao que Christian esperava desde o início: as artes marciais. No porão de Carlos, um espaço improvisado foi montado com colchonetes e sacos de pancada. Meu foco aqui não é te ensinar a ser um lutador. Quero que você aprenda a sobreviver, disse Carlos enquanto amarrava as mãos com bandagens. O que eu vou te ensinar é como desarmar, imobilizar e incapacitar seus inimigos sem depender apenas da força. O estilo de luta que Carlos ensinava era uma mistura de técnicas de autodefesa, com foco em eficiência e precisão. Christian aprendeu a derrubar adversários, usando o peso deles contra si, a desviar de golpes e a responder com contra-ataques rápidos e precisos. No começo, ele apanhava mais do que vencia, mas a cada sessão, sua habilidade e confiança cresciam. Em um determinado ponto, após um treino intenso, Carlos parou, olhando para Christian, com uma expressão que sugeria que ele estava pronto para a próxima fase. Agora, vou te mostrar algo que nunca mostrei a ninguém, disse Carlos, enquanto caminhava até um armário trancado no canto da oficina. Ao abri-lo, revelou uma série de dispositivos tecnológicos, armas e trajes que mais pareciam saídos de um filme de ficção científica. Essas são minhas criações, disse Carlos com orgulho, enquanto retirava algumas peças de um traje preto, marcado por linhas finas de um material refletivo. Criei isso enquanto trabalhava para a indústria de armamentos. Agora, vou te ensinar como usá-las para algo mais nobre. Ele entregou a Christian uma peça de roupa. Era um traje tecnológico preto, justo, porém flexível, com duas faixas luminosas de LED que cruzavam o seu peito. As cores das faixas alternavam entre vermelho e azul, as mesmas cores da sirene da polícia. O traje era mais do que uma roupa, era uma armadura leve, equipada com sistemas de proteção e monitoramento. Esse traje tem tecnologia avançada de absorção de impacto. Vai te proteger de balas pequenas e golpes pesados. Além disso, essas faixas de LED não são só estéticas. Elas servem para desorientar seus inimigos à noite, confundindo-os com a luz da polícia. Carlos sorriu enquanto Christian analisava o traje. Você vai parecer a própria justiça caminhando pelas sombras. Mas o traje não era a única surpresa. Carlos pusou uma caixa de metal que estava coberta com um pano grosso e revelou o que parecia ser um pequeno drone, mas com asas maiores e um motor compacto. Isso aqui é o meu maior orgulho, disse Carlos, tocando o dispositivo. Eu o chamo de planador. Com isso, você poderá se mover pela cidade de forma rápida e silenciosa, evitando as ruas e se aproximando de áreas difíceis de alcançar. Ele é controlado por sensores no seu traje e, com treino, você pode voar sobre a cidade. Isso aqui é o meu maior orgulho, disse Carlos, tocando o dispositivo. Eu o chamo de planador. Com isso, você poderá se mover pela cidade de forma rápida e silenciosa, evitando as ruas e se aproximando de áreas difíceis de alcançar. Ele é controlado por sensores no seu traje e, com treino, você pode voar sobre a cidade. Christian ficou sem palavras enquanto Carlos mostrava como o planador funcionava. Ao subir em cima do planador, ele era acionado, ou também pelo seu traje. Suas asas se estendiam, criando um sistema de propulsão silencioso. Christian experimentou o traje e o planador, ajustando-se ao peso e à forma como o equipamento se adaptava ao seu corpo. Os dias que se seguiram foram dedicados a dominar o uso dessas tecnologias.
Carlos supervisionava Christian, enquanto ele testava o traje em diferentes condições, aprendendo a ativar e desativar os sistemas de luz e resistência. O planador, por outro lado, exigia uma combinação de equilíbrio e controle mental. Voar sobre a cidade era algo que parecia impossível no início, mas com o tempo, Christian começou a se sentir à vontade com o dispositivo, movendo-se pelos prédios como uma sombra. "Você está se tornando mais do que um vigilante", disse Carlos uma noite, enquanto observava Christian manusear o planador. "Você está se tornando um símbolo. E símbolos são mais poderosos do que qualquer arma." Christian ainda sentia a dor da perda do pai, mas agora havia algo mais. Ele tinha uma direção, um propósito claro. Cada soco, cada voo sobre a cidade, cada ajuste no traje era um passo em direção ao seu objetivo: limpar as ruas de corrupção e fazer justiça onde as leis falhavam. Carlos observava o jovem com um misto de orgulho e cautela. Sabia que a jornada de Christian estava apenas começando, mas também sabia que as ferramentas e habilidades que ele havia adquirido o tornariam uma força a ser reconhecida. Carlos observava o jovem com um misto de orgulho e cautela. Sabia que a jornada de Christian estava apenas começando, mas também sabia que as ferramentas e habilidades que ele havia adquirido o tornariam uma força a ser reconhecida. No entanto, o zelador também temia pelo que estava por vir. A vingança e a justiça eram linhas finas, e ele sabia que Christian poderia facilmente se perder entre elas. No entanto, o zelador também temia pelo que estava por vir. A vingança e a justiça eram linhas finas, e ele sabia que Christian poderia facilmente se perder entre elas. "Agora, você está pronto para enfrentar o mundo lá fora", disse Carlos. "Mas lembre-se, Christian, ser um herói não é sobre derrotar vilões, mas sobre proteger os inocentes. Nunca perca isso de vista." "Agora, você está pronto para enfrentar o mundo lá fora", disse Carlos. "Mas lembre-se, Christian, ser um herói não é sobre derrotar vilões, mas sobre proteger os inocentes. Nunca perca isso de vista." Christian olhou para o horizonte da cidade, sentindo o peso de suas novas responsabilidades. Ele vestiu o traje, acionou o planador e subiu aos céus. A partir daquele momento, ele não era apenas Christian Silva, o filho de um policial morto pela corrupção. Ele estava se tornando algo maior, um símbolo de justiça em um mundo corrompido.